Capítulo 39. Mansão Blackhurst, 1909. Rose estava chorando. Seu rosto estava quente e o travesseiro molhado. E ela continuava a chorar. Protegeu os olhos da luz e chorou como não fazia desde criança. Que manhã terrível! Como o sol ousava brilhar daquele jeito, fazendo pouco de sua tristeza. Como as outras pessoas ousavam seguir suas vidas normalmente, como se Deus estivesse no céu, enquanto Rose via mais uma vez o fim de suas esperanças chegar em forma de sangue. Por quanto tempo mais, ela se perguntava, quantas vezes mais iria tolerar aquele martírio mensal? De certa forma, era melhor saber, pois os piores dias eram os de espera. Aqueles longos dias em que Rose se permitia imaginar, sonhar, ter esperanças. Ela passara a odiar a palavra esperança. Era uma semente insidiosa plantada dentro da alma de uma pessoa, sobrevivendo com pouco trato. Depois, florescendo tão espetacularmente que ninguém podia deixar de adorá-la. Também era a esperança que impedia que uma pessoa aprendesse com a experiência. A cada mês, depois do seu período menstrual, Rose sentia a esperança crescer de novo. E a experiência anterior era esquecida, por mais que prometesse a si mesma que desta vez não iria fraquejar, que não iria sucumbir aos sussurros cruéis da esperança, sempre sucumbia. Porque as pessoas desesperadas se agarram à esperança, como marinheiros aos destroços do navio. No decorrer de um ano, houvera apenas um pequeno intervalo naquele ciclo terrível. Um mês em que a menstruação não veio. O Dr. Matthews fora logo chamado. Fizera um exame e pronunciar as palavras benditas. Rose estava grávida. Que felicidade ouvir seu desejo mais caro ser confirmado com tanta calma, livre da preocupação dos meses de decepção que antecederam aquele momento, com firmeza e confiança de que tudo ia dar certo. Sua barriga ia crescer e um bebê nasceria. Embalara aquela notícia preciosa por 8 dias. Murmurara palavras de amor para sua barriga. Tinha andado, falado e sonhado de um modo diferente. E então, no 9º dia, ouviu uma batida à porta, mas Rose não se mexeu. Vá embora, pensou, vá embora e me deixe em paz. A porta rangeu e alguém entrou, tentando não fazer barulho. Um ruído soou, algo sendo colocado na mesinha de cabeceira, seguido por uma voz falando baixo em seu ouvido. Trouxe o café da manhã. Mary, de novo. Como se não bastasse Mary ter visto os lençóis manchados com sua escura reprovação. Precisa manter o ânimo, Sra. Walker. Senhora Walker. Aquelas palavras fizeram Rose sentir um aperto no peito. Como tinha desejado ser a Sra. Walker. Depois de conhecer Nathaniel em Nova York, chegava a cada baile com o coração disparado. Examinava o salão até avistá-lo. Prendia o fôlego até seus olhos se encontrarem e ele abrir um sorriso só para ela. E agora, o sobrenome era dela, mas não o merecia. Uma esposa que não era capaz de cumprir a mais básica das funções de uma mulher casada. Uma esposa que não conseguia dar ao marido o que toda boa esposa tinha a obrigação de dar: filhos. Filhos saudáveis, felizes, para correr pela casa, para empurrar carrinhos na areia, para se esconder da governanta.
A senhora não deve chorar. A gravidez vai acontecer na hora certa. Cada palavra bem intencionada era um punhal. Vai mesmo, Mary? É claro, madame. Como você tem tanta certeza? Tem que acontecer, não é? Uma mulher não pode evitar que isso aconteça. Conheço muitas que gostariam de escapar, se houvesse como. Mulheres ingratas, disse Rose, com o rosto quente e molhado. Essas mulheres não merecem a bênção de ter filhos. Os olhos de Mary expressaram sua piedade, e em vez de dar um tapa no rosto redondo e saudável da criada, Rose se virou e se aninhou debaixo das cobertas. Abrigou sua dor no íntimo de suas entranhas, mergulhou na nuvem escura e vazia da perda. Nathaniel seria capaz de desenhá-lo dormindo. O rosto da esposa era tão familiar que ele às vezes achava que o conhecia mais que o dele. Terminou a linha que estava desenhando e a esfregou de leve com o polegar. Estreitou os olhos e inclinou a cabeça. Ela era linda, ele tinha acertado nisso. O cabelo escuro e a pele clara, a bela boca. Entretanto, não sentiu prazer ao retratá-la. Guardou na pasta o desenho. Ela ia gostar de recebê-lo como sempre. Seus pedidos de novos retratos eram tão enfáticos que ele nunca conseguia dizer não. Se não lhe desse um novo retrato com intervalos de poucos dias, ela chorava e perguntava se ele ainda a amava. Nathaniel agora já a desenhava de cor. Desenhá-la ao vivo era muito doloroso. Sua Rose havia desaparecido dentro da própria dor. A jovem que ele conhecera em Nova York tinha se consumido, revelando esta sombra de Rose, com olheiras causadas pela insônia, a pele sem viço, os movimentos nervosos. Algum poeta tinha descrito adequadamente essa tristeza causada pela visão de uma pessoa amada, desfigurada pela infelicidade? Noite após noite ela o procurava e ele a atendia. No entanto, o desejo de Nathaniel tinha desaparecido. O que antes o havia excitado agora o enchia de horror e, pior ainda, de culpa. Culpa pelo fato de não conseguir olhar para ela quando fazia um amor. Culpa por não conseguir lhe dar o que ela queria. Culpa por não desejar o bebê tanto quanto ela. Não que Rose fosse capaz de acreditar nisso. Por mais que Nathaniel dissesse que ela era suficiente para ele, Rose não se convencia. E o que era mais embaraçoso, a mãe dela o tinha procurado em seu estúdio. Examinara seus quadros com um ar duro, antes de se sentar na cadeira ao lado do cavalete e iniciar seu sermão. Rose era delicada, dissera ela, sempre fora. Os impulsos animais de um marido poderiam lhe causar um grande mal, e seria melhor para todos se ele desistisse por algum tempo. A conversa com a sogra foi tão desconfortável que ele não conseguiu explicar sua posição. Em vez disso, Nathaniel concordou e passou a buscar refúgio no jardim, não mais no estúdio. O gazebo se tornou seu ateliê. Ainda fazia frio em março, mas Nathaniel não se importou. O clima lhe garantia certa privacidade. Finalmente podia ficar à vontade. Passou o inverno dentro de casa com os sogros e as necessidades sufocantes de sua mulher. Fora algo opressivo. A tristeza e a decepção de Rose tinham se infiltrado nas paredes, nas cortinas, nos tapetes. Era a casa dos mortos. Linus trancado em sua câmara escura. Rose no quarto.
Adeline espreitando nos corredores. Nathaniel inclinou-se para a frente, sua atenção atraída pelos raios de sol que entravam pelos galhos da acácia. Seus dedos se agitaram, querendo capturar a luz e a sombra, mas não havia tempo. A tela de Lord Mackleby estava no cavalete, com sua barba, suas bochechas coradas, sua testa enrugada. Só faltavam os olhos. Eram sempre os olhos que dificultavam a pintura a óleo de Nathaniel. Ele escolheu um pincel e removeu um pelo solto. Já ia passar tinta na tela quando sentiu um formigamento nos braços. O estranho sexto sentido que denunciava que ele não estava mais sozinho. Olhou por cima do ombro. Havia um criado atrás dele. Ele ficou nervoso. Pelo amor de Deus, homem, disse Nathaniel, não apareça assim sorrateiramente. Se tiver algo a falar, venha logo, pare na minha frente e diga. Não há necessidade de andar na ponta dos pés. Lady Mountfreshet manda avisar que o almoço será servido mais cedo, senhor. A carruagem partirá para Tremaine Hall às 2 horas da tarde. Nathaniel praguejou baixinho. Esquecera-se de Tremaine Hall, mas uma das amigas ricas de Adeline queria pendurar a própria imagem na parede. Talvez, se tivesse muita sorte, a cliente ia querer que ele pintasse também seus 3 cachorrinhos. Era difícil acreditar que um dia ele ficara animado com essas apresentações, que sentira seu status subir como a vela de um barco. Fora idiota ao ignorar o preço desse sucesso. Suas encomendas tinham aumentado, mas sua criatividade fora imensamente reduzida. Ele produzia retratos como se fosse uma daquelas novas indústrias de produção em massa, das quais os homens de negócios estavam sempre falando, esfregando as mãos de cobiça. Não tinha tempo para parar, para melhorar, para variar seu método. Seu trabalho não era o de um artista, não havia mais dignidade nem humanidade em suas pinceladas. O pior de tudo era que quando ele estava ocupado, produzindo retratos a óleo, não tinha tempo para os desenhos, sua verdadeira paixão. Desde que chegara a Blackhurst, só conseguira fazer um painel e alguns estudos da casa e seus habitantes. Suas mãos, sua habilidade, seu ânimo haviam atrofiado. Ele fizera a escolha errada. Agora compreendia. Se ao menos tivesse atendido ao pedido de Rose e procurado uma casa para eles depois do casamento, talvez as coisas tivessem sido diferentes. Talvez estivessem felizes, ela com filhos e ele podendo se dedicar ao seu trabalho criativo. Mas talvez não. Talvez eles fossem forçados a suportar aquela tortura em piores circunstâncias. Como um menino que tinha vivido na pobreza poderia escolher o caminho mais pobre. E agora, Adeline, como a própria Eva, tinha começado a falar de uma possível sessão com o rei. Embora estivesse cansado de pintar retratos, embora se odiasse por ter abandonado completamente sua paixão, sentia um arrepio de ânimo ao pensar nesta possibilidade. Largou o pincel e limpou uma mancha de tinta do polegar. Já estava saindo para almoçar quando sua pasta atraiu sua atenção. Dando uma olhada na direção da casa, tirou os desenhos secretos lá de dentro. Vinha trabalhando neles fazia 15 dias, desde que encontrara os contos de fadas da prima Elisa no meio das coisas de Rose.
Embora fossem escritos para crianças, histórias mágicas de bravura e correção, eles o cativaram. Os personagens adquiriram vida em sua imaginação. Sua sabedoria simples era um bálsamo para sua mente agitada, para os problemas complicados da vida adulta. Começara a desenhar, sem querer, linhas que se transformaram em uma velha trabalhando na roda de fiar, na rainha das fadas com sua longa trança, na princesa pássaro presa em sua gaiola dourada. E o que começou como uma série de rabiscos agora se transformava em verdadeiros desenhos. Ele os escurecia com sombreado, firmava as linhas, acentuava as feições, examinou-os, tentou não reparar no bloco que Rose tinha lhe comprado quando eram recém-casados. Não queria pensar em tempos mais felizes. Os desenhos ainda não tinham sido concluídos, mas ele estava satisfeito com o resultado até ali. Na verdade, aquele era o único projeto que parecia lhe dar algum prazer, uma fuga da provação que sua vida se tornara. Com o coração batendo mais depressa, Nathaniel prendeu o papel no cavalete. Depois do almoço, ia desenhar com o mesmo entusiasmo com que costumava desenhar quando era menino. Os olhos sombrios de Lord Mackilby podiam esperar. Finalmente, com a ajuda de Mary, Rose se vestiu. Passara a manhã inteira sentada na poltrona, mas decidira sair do quarto. Quando tinha deixado aquelas 4 paredes pela última vez, 2 dias antes, 3, quando ficou em pé, quase caiu. Sentiu a cabeça vazia e o estômago fraco, sensações familiares da sua infância. Na época em que Elisa era capaz de levantar seu ânimo com contos de fadas e relatos trazidos da enseada. Se ao menos o remédio para as aflições da idade adulta fosse tão simples. Já fazia algum tempo que Rose não via Elisa. Ela a avistava ocasionalmente da janela, atravessando o jardim ou parada na beira do penhasco, um pontinho distante com longos cabelos vermelhos esvoaçando. 1 ou 2 vezes, Mary vinha avisar que a senhorita Elisa estava lá embaixo e gostaria de ver a prima. Mas Rose sempre se recusava. Amava a outra, mas a batalha que estava travando contra o sofrimento e a esperança sugava toda a sua energia. E Elisa era tão animada, tão cheia de vitalidade, de capacidade, de saúde. Aquilo era mais do que Rose podia suportar. Leve como um fantasma, Rose deslizou pelo corredor acarpetado, com a mão no corrimão para manter o equilíbrio. Esta tarde, quando Nathaniel voltasse de seu encontro em Tremaine Hall, ela se juntaria a ele no gazebo. Estaria frio, é claro, mas pediria a Mary que a agasalhasse bem. Thomas poderia levar o divã e um cobertor para que ele ficasse mais confortável. Nathaniel devia estar solitário lá. Ficaria feliz em tê-la ao seu lado de novo. Poderia desenhá-la reclinada no divã. Ele gostava tanto de retratá-la, e era seu dever de esposa agradar ao marido. Rose estava quase chegando à escada, quando ouviu vozes no corredor. Ela falou que não vai dizer nada, que não é da conta de ninguém. As palavras foram pontuadas por batidas da vassoura contra o assoalho. A patroa não vai ficar satisfeita quando descobrir. A patroa não vai descobrir. Se tiver olhos, vai. É difícil não ver quando a barriga de uma garota começa a crescer. Rose tapou a boca com a mão.
Caminhou na ponta dos pés pelo corredor, tentando ouvir mais. Ela diz que todas as mulheres da família dela têm pouca barriga, que vai poder disfarçar com o uniforme. Tomara que tenha razão, senão vai ser enxotada daqui. Rose chegou ao alto da escada a tempo de ver Daisy desaparecer na sala dos empregados. Sally não conseguiu escapar. A criada levou um susto e ficou corada. Desculpe, madame, uma reverência apressada. O cabo da vassoura preso à saia. Não vi a senhora. De quem vocês estavam falando, Sally? O rubor se espalhou até as orelhas da moça. Sally, disse Rose, exijo que você responda. Quem é que está esperando um bebê? Mary, madame, soou pouco mais que um sussurro. Mary? Sim, madame. Mary está grávida? A moça assentiu apressadamente, louca para sumir dali. Entendo. Rose sentiu um buraco tomar seu estômago, ameaçando virá-la do avesso. Aquela garota estúpida com sua fertilidade barata, exibindo-a para quem quisesse ver, consolando Rose, afirmando que tudo ia dar certo, e depois rindo dela pelas costas. E solteira ainda por cima. Bem, nesta casa, não. A mansão Blackhurst era uma casa de altos padrões morais. Rose ia providenciar para que fossem mantidos. Adeline passou a escova no cabelo diversas vezes. Mary tinha ido embora e, apesar disso ser um problema para organizar a festa no fim de semana, a ausência da moça teria que ser enfrentada. Embora normalmente Adeline não encorajasse Rose a tomar decisões a respeito da criadagem sem consultá-la, aquelas eram circunstâncias extraordinárias, e Mary uma fingida e solteira, o que piorava tudo. Não, Rose tinha razão em seus instintos, embora não em seu método. Pobre Rose. O Dr. Matthews havia procurado Adeline naquela manhã. Ele tinha se sentado de frente para ela na saleta e adotado um tom de voz baixo, típico de quando estava nervoso. Rose não estava bem, dissera ele, como se Adeline não fosse capaz de perceber isso sozinha. E ele estava muito preocupado. Infelizmente, Lady Monttrachet, meus temores não se limitam ao seu declínio físico. Existem... Ele tossiu discretamente. Outras coisas. Outras coisas, Dr. Matthews? Adeline serviu-lhe uma xícara de chá. Questões emocionais, Lady Monttrachet. Ele sorriu recatadamente e tomou um gole de chá. Quando questionada acerca dos aspectos físicos de seu casamento, a senhora Walker confessou o que seria considerado, na minha opinião, uma tendência pouco saudável para o excesso. Adeline sentiu seus pulmões se expandirem, prendeu a respiração e se obrigou a soltar o ar calmamente. Na falta do que dizer ou fazer, pôs mais um torrão de açúcar no chá. Sem encarar o Dr. Matthews, fez sinal para ele prosseguir. Console-se, Lady Monttrachet. Embora seja certamente um quadro sério, sua filha não é a única a sofrer disso. Posso relatar uma alta incidência de excessivo ardor físico entre jovens senhoras atualmente. Estou certo de que ela vai superá-lo. Mais preocupante é minha suspeita de que sua tendência física esteja contribuindo para seus repetidos fracassos. Adeline pigarreou.
Continue, Dr. Matthews. Minha opinião médica é a de que sua filha deve interromper suas relações físicas até seu pobre corpo ter tempo de se recuperar. Porque está tudo relacionado, Lady Mountfreshet, está tudo relacionado. Adeline ergueu a xícara aos lábios e sentiu o gosto amargo da porcelana fina. Ela assentiu quase imperceptivelmente. O Senhor age de forma misteriosa, da mesma forma pela vontade dele, o corpo humano. É razoável supor que uma jovem senhora com apetites exacerbados, ele sorriu reservadamente, seja um modelo maternal pouco adequado. O corpo tem conhecimento dessas coisas, Lady Mountfreshet. O senhor está sugerindo, Dr. Matthews, que talvez, com menos tentativas, minha filha possa ter mais sucesso? Vale a pena pensar nisso, Lady Mountfreshet, sem mencionar os benefícios que esta moderação trará para a sua saúde e para seu bem-estar. Imagine, por favor, Lady Mountfreshet, uma biruta. Adeline ergueu as sobrancelhas e imaginou, não pela primeira vez, porque tinha permanecido leal ao Dr. Matthews por todo esse tempo. Se uma biruta fica suspensa por anos a fio, sem oportunidade de descanso ou conserto, o vento abrirá buracos em seu tecido. Da mesma forma, Lady Mountfreshet, sua filha precisa de tempo para se recuperar. Precisa ser protegida dos ventos fortes que ameaçam rasgá-la. Deixando as birutas de lado, havia certo sentido nas palavras do Dr. Matthews. Rose estava doente e fraca, e se não tivesse tempo para se curar, talvez não se recuperasse inteiramente. Entretanto, o desejo de ter um filho a consumia. Adeline tentara convencer a filha de colocar sua saúde em primeiro lugar e finalmente percebera que para isso era preciso ter Nathaniel como aliado. Por mais difícil que essa conversa prometesse ser, conseguira conquistar a obediência do genro. Nos últimos 12 meses, Nathaniel tinha aprendido a lidar com Adeline, e agora, com o retrato da realeza em vista, sem dúvida iria concordar com ela. Embora Adeline conseguisse manter uma aparência calma, sentia um forte ódio. Por que outras mulheres conseguiam ter filhos, mas Rose não? Por que sua filha tinha que enfraquecer quando as outras ficavam mais fortes? Quanto mais o corpo frágil de Rose precisaria suportar. Nos seus momentos mais sombrios, Adeline imaginava se seria algo que ela própria, como mãe, tivesse feito. Perguntava-se se Deus a estava castigando. Fora orgulhosa demais. Tinha se gabado muitas vezes da beleza de Rose, de seus belos modos, de sua natureza doce. Não existia castigo maior do que ver uma filha amada sofrendo. Para piorar, surge esta notícia de Mary, aquela garota saudável com seu rosto alegre, seu cabelo revolto, esperando um bebê. Ela teria um bebê indesejado, enquanto tantas mulheres que desejavam ser mães fracassavam repetidamente. Não havia justiça. Não era de espantar que Rose tivesse enlouquecido. Era a mesma vez dela. A boa notícia, o filho, devia pertencer a Rose e não a Mary. Se ao menos houvesse um meio de dar um filho a Rose,
Sem o esforço físico, é claro que isso seria impossível. Se houvesse um método desses, as mulheres fariam fila. Adeline parou no meio de uma escovadela, olhou para seu reflexo, mas nada viu. Somente estava em outro lugar, contemplando a imagem de uma moça saudável, sem nenhum instinto maternal, ao lado de uma mulher delicada, cujo corpo não era capaz de realizar o desejo de seu coração. Ela largou a escova, apertou as mãos frias no colo. Seria possível consertar esse erro? Não seria fácil. Primeiro, Rose precisaria ser convencida de que era a melhor solução, e havia a moça. Ela ia precisar entender que tinha essa obrigação, que devia muito à família Montreshet depois de todos aqueles anos. Difícil, com certeza, mas não impossível. Vagarosamente, Adeline se levantou, largou a escova na penteadeira. Ainda refletindo sobre o assunto, dirigiu-se ao quarto de Rose. O segredo para enxertar rosas estava na faca. Precisava ser afiada, explicara Davis, afiada o bastante para raspar os pelos do seu braço. Elisa o encontrara na estufa e ele ficara contente em ajudá-la com um enxerto que ela planejava para seu jardim. Ele lhe mostrara como fazer o corte, como certificar-se de que não havia farpas, caroços ou imperfeições que pudessem impedir que o enxerto pegasse. Ela acabou ficando a manhã inteira e ajudou com o replantio dos vasos para a primavera. Era tão bom enfiar a mão na terra quente, sentir nas pontas dos dedos todas as possibilidades de uma nova estação. Quando saiu, Elisa percorreu a pé o longo caminho de volta. Era um dia frio, com nuvens finas, passando ligeiras no céu, e ela apreciou o vento frio em seu rosto, depois do abafamento da estufa. Porque estava tão perto, seus pensamentos se voltaram, como sempre, para a prima. Mary informara que Rose andava deprimida, e embora Elisa suspeitasse de que não a deixariam entrar, não podia estar tão próxima e não tentar. Bateu à porta lateral e esperou até abrirem. Bom dia, Sally. Vim visitar Rose. Não é possível, senhorita Elisa, respondeu a criada com uma expressão mal-humorada. A senhora Walker está ocupada e não pode receber visitas. Eram versos de uma melodia que ela já sabia de cor. Vamos, Sally, insistiu Elisa, sorrindo. Eu não sou visita. Tenho certeza de que se você disser a Rose que eu estou aqui... Das sombras veio a voz de Adeline. Sally tem razão. A senhora Walker está ocupada. A tia se aproximou. Vamos almoçar agora. Se você deixar um cartão, Sally vai informar a senhora Walker que você solicitou uma audiência. Sally estava de cabeça baixa e seu rosto enrubesceu. Sem dúvida, houve alguma confusão com a criadagem. E Elisa saberia detalhes mais tarde, por Mary. Sem Mary e seus relatórios regulares, Elisa não saberia nada do que se passava na casa. Eu não tenho cartão, respondeu Elisa. Diga a Rose que eu estive aqui. Está bem, Sally? Ela sabe onde me encontrar. Com um aceno na direção da tia, Elisa atravessou o gramado, só parando para olhar para a janela do novo quarto de Rose, onde a luminosidade da primavera pintava a superfície de branco. Com um arrepio, pensou na faca de poda de Davis, a facilidade com que uma lâmina afiada conseguia separar uma planta, sem deixar nenhum vestígio do elo anterior.
Passando pelo relógio de sol, Elisa chegou ao gazebo. O equipamento de pintura de Nathaniel estava arrumado lá dentro, como acontecia nos últimos tempos. Ele não estava ali. Provavelmente entrara para almoçar, mas deixara o trabalho preso no cavalete. Elisa se surpreendeu. Os desenhos eram inconfundíveis. Ela teve um impacto ao ver o produto de sua imaginação ali materializado. Personagens que até então só existiam em sua cabeça, transformados em um passe de mágica em imagens. Sentiu um arrepio percorrer seu corpo. Elisa se aproximou. Subiu a escada do gazebo e examinou os desenhos. Não conseguiu conter o sorriso. Era como descobrir que um amigo imaginário tinha adquirido vida. A semelhança entre os desenhos e os personagens que havia criado era suficiente para que os reconhecesse instantaneamente. Entretanto, eram de alguma forma diferentes. A mão do pintor era mais sombria do que sua mente. Percebeu e gostou. Sem pensar, ela os retirou do cavalete. Elisa percorreu rapidamente o labirinto, seu jardim, entrou no chalé, o tempo todo pensando nos desenhos. Perguntava-se quando ele os teria feito, por quê, o que pretendia com eles. Foi só quando estava pendurando o casaco e o chapéu no hall do chalé que seus pensamentos se voltaram para a carta que recentemente recebera da editora de Londres. O Sr. Robbins iniciara a carta cumprimentando a escritora por suas histórias. Dizia que tinha uma filha que aguardava cada conto de fadas de Eliza Macpherson com ansiedade. Depois sugeriu que ela publicasse uma coleção ilustrada e se lembrasse dele, se resolvesse fazê-lo. Elisa ficara orgulhosa, mas não muito convencida. Por alguma razão, a ideia não foi adiante. Agora, entretanto, ao ver os desenhos de Nathaniel, conseguia visualizar o livro, quase podia sentir o peso da publicação nas mãos. Uma edição com suas histórias favoritas, um volume que agradaria às crianças, como o livro que ela tinha descoberto na loja da senhora Swindle, tantos anos antes. E embora a carta do Sr. Robbins não fosse clara a respeito de remuneração, sem dúvida Elisa poderia esperar um pagamento melhor do que os que tinha recebido até então. Afinal de contas, um livro inteiro devia valer muito mais do que uma história avulsa. Talvez ela finalmente conseguisse o dinheiro necessário para viajar para o outro lado do oceano. Uma batida à porta chamou sua atenção. Elisa descartou a ideia irracional de que Nathaniel estaria esperando por ela ali, de que ele tivesse vindo buscar seus desenhos. É claro que não era ele. Ele nunca ia ao chalé e, além disso, só daria falta dos desenhos horas depois. Mesmo assim, Elisa enrolou-os e enfiou-os no bolso do casaco. Ela abriu a porta. Mary estava lá, com o rosto molhado de lágrimas. Por favor, senhorita Elisa, me ajude. Mary? O que aconteceu? Elisa fez a moça entrar, olhando por cima do ombro dela antes de fechar a porta. Você se machucou? Não, senhorita Elisa. Ela engoliu o choro. Não é isso. Então me conte, o que houve? É a senhora Walker. Rose? Elisa sentiu o coração disparar. Ela me mandou embora, disse Mary chorando. Falou para eu sair imediatamente. Elisa sentiu ao mesmo tempo surpresa e alívio por não ter acontecido nada com Rose. Mas, Mary, por quê? A criada se deixou cair em uma cadeira e enxugou os olhos com as mãos. Eu não sei como falar, senhorita Elisa.
Então explique com calma, Mary. Por favor, conte o que aconteceu. Ela começou a chorar. Estou grávida, senhorita Elisa. Vou ter um bebê. E achei que podia guardar segredo. Mas a senhora Walker descobriu e disse que não me quer mais na casa. Ah, Mary, replicou Elisa, sentando-se em outra cadeira e segurando as mãos de Mary. Você tem certeza sobre o bebê? Não tenho dúvidas, senhorita Elisa. Não queria que acontecesse, mas aconteceu. E quem é o pai? Um rapaz que mora perto de casa. Por favor, senhorita Elisa. Ele não é um mau rapaz e diz que quer se casar comigo. Mas preciso ganhar algum dinheiro antes, senão não terei como alimentar e vestir o bebê. Não posso perder meu emprego agora, senhorita Elisa. E sei que ainda posso trabalhar direito. O rosto de Mary estava tão desesperado que Elisa não pôde responder de outro jeito. Vou ver o que posso fazer. A senhorita vai falar com a senhora Walker? Elisa foi buscar um copo d'água e o entregou a Mary. Vou tentar falar com ela, embora você saiba muito bem que não é fácil conseguir uma audiência com Rose. Por favor, a senhorita é minha única esperança. Elisa sorriu com uma confiança que na verdade não sentia. Vou deixar passar uns dias para dar tempo a Rose para se acalmar. Então vou falar com ela. Tenho certeza de que ela irá reconsiderar. Ah, obrigada, senhorita Elisa. Não queria que isso acontecesse. Estraguei tudo. Queria tanto poder voltar no tempo e desfazer tudo isso. Todos nós temos esse desejo de vez em quando, afirmou Elisa. Agora vá para casa, Mary querida. Tente não se preocupar, vai dar tudo certo. Tenho certeza. Depois que eu falar com Rose, mando um recado para você. Adeline bateu de leve à porta do quarto, depois entrou. Rose estava sentada à janela, olhando para baixo. Seus braços estavam tão magros, seu perfil tão abatido. O quarto ficara sem vida, em solidariedade à dona. As almofadas jogadas, as cortinas desalinhadas, até o ar parecia viciado sob a luz fraca. Rose não deu nenhuma indicação de ter notado sua entrada, então Adeline se aproximou e parou atrás dela. Olhou pela janela para ver o que atraía a atenção da filha. Nathaniel estava sentado em frente ao cavalete no gazebo, virando as páginas de seu portfólio de couro. Parecia agitado, como se tivesse perdido alguma coisa importante. Ele vai me abandonar, mamãe, disse Rose, com a voz bem fraca. Por que ele ficaria comigo? Então ela se virou, e Adeline tentou não permitir que seu rosto refletisse o terrível estado da filha. Ela pôs a mão no ombro ossudo de Rose. Vai ficar tudo bem, minha Rose. Vai mesmo? Seu tom foi tão amargo que Adeline estremeceu. É claro que sim. Não sei como, pois parece que sou incapaz de fazer dele um homem. Não consigo lhe dar um herdeiro, um filho. Rose tornou a se virar para a janela. É claro que ele vai embora, e sem ele vou definhar. Eu falei com Nathaniel, Rose. Ah, mamãe. Adeline pôs um dedo nos lábios de Rose. Eu falei com Nathaniel e sei que ele, assim como eu, só quer que você fique bem de novo. Os filhos virão quando você estiver bem, e para isso é preciso que você tenha paciência. Precisa de um tempo para se recuperar. Rose balançava a cabeça, o pescoço tão fino que Adelaide temeu que este simples gesto pudesse quebrá-lo. Não posso esperar, mamãe. Sem um filho não posso viver. Faria qualquer coisa para ter um bebê, mesmo que isso custasse-me a minha vida. Prefiro morrer a esperar. Adeline sentou-se ao lado da filha.
segurando suas mãos pálidas entre as dela. Não precisa ser assim. Rose olhou para Adelaide com uma chama de esperança nos olhos. A esperança que um filho nunca perde. A fé de que os pais possam solucionar qualquer problema. Eu sou sua mãe e tenho que cuidar de sua saúde, mesmo que você não queira. Então pensei muito no assunto. Acho que encontrei uma maneira de você ter um filho sem colocar sua vida em risco. Como, mamãe? Você talvez vá relutar no início, mas eu imploro, deixe de lado suas dúvidas. Adelaide baixou a voz. Ouça atentamente, Rose, o que eu tenho a dizer. Foi Rose quem acabou fazendo contato com Elisa. 5 dias depois da visita de Mary, Elisa soube que a prima queria falar com ela. E o mais surpreendente, a carta de Rose sugeria que as duas se encontrassem no jardim secreto. Quando a viu, Elisa ficou contente de ter levado almofadas para colocar no banco do jardim, pois a querida Rose estava um fiapo de gente. Mary dissera que ela não estava bem, mas Elisa nunca imaginou uma magreza tão acentuada. Embora tentasse disfarçar o choque, soube que a prima notara seu espanto. Você está surpresa com minha aparência, prima? Disse Rose sorrindo e fazendo saltar os ossos do rosto. De jeito nenhum, é claro que não. Eu apenas... Meu rosto... Conheço você muito bem, minha Elisa. Posso ler seus pensamentos como se fossem meus. Não tenho passado bem, ando muito fraca, mas vou me recuperar como sempre acontece. Elisa assentiu, sentindo os olhos marejados. Rose sorriu. Seu sorriso era ainda mais triste ao tentar demonstrar segurança. Venha, fez um gesto. Sente-se aqui ao meu lado, Elisa. Você se lembra do dia em que me trouxe pela primeira vez para o jardim secreto e juntas nós plantamos a macieira? Elisa segurou as mãos finas e frias de Rose. É claro que sim. Veja como está nossa árvore agora, Rose. O arbusto tinha crescido e a árvore já alcançava o alto do muro. Os galhos se estendiam graciosamente, os botões apontavam para o céu. Ela está linda, disse Rose nostálgica. É impressionante. Só precisamos plantá-la na terra e ela soube exatamente o que fazer. Elisa sorriu carinhosamente. Fez o que a natureza a criou para fazer. Rose mordeu o lábio, deixando uma marca vermelha. Sentada aqui, eu quase acredito que tenho 18 anos novamente, que estou prestes a viajar para Nova York, cheia de ansiedade e animação. Ela sorriu para Elisa. Parece que se passou um século, desde a última vez que estivemos juntas, como costumava acontecer quando éramos meninas. Uma onda de nostalgia apagou o ano de inveja e decepção. Elisa apertou a mão de Rose com força. É mesmo, prima. Rose tossiu um pouco e seu frágil corpo se agitou com o esforço. Elisa já ia oferecer um chale para ela colocar nos ombros, quando Rose tornou a falar. Você teve notícias da casa ultimamente? Elisa respondeu cautelosamente, imaginando o motivo da súbita mudança de assunto. Eu estive com Mary. Então você sabe. Rose olhou para Elisa, depois balançou a cabeça tristemente. Ela não me deixou nenhuma escolha, prima. Sei que vocês gostam uma da outra. Mas era impensável mantê-la em Blackhurst naquele estado. Você deve entender. Ela é uma moça boa e leal, Rose, afirmou Elisa com doçura. Comportou-se de forma imprudente, não nego. Mas você não poderia perdoá-la? Mary está sem salário e o bebê que está esperando vai ter necessidades que ela precisa suprir.
Por favor, pense nisso, Rose. Imagine o sofrimento dela. Posso garantir que não penso em outra coisa. Então, quem sabe você... Alguma vez você desejou tanto alguma coisa, Elisa, que sem ela você não pudesse mais viver? Elisa pensou na sua sonhada viagem pelos mares, no seu amor por Sammy, na sua amizade com Rose. Eu desejo um filho mais do que tudo na vida. Meu coração dói, assim como meus braços. Às vezes eu sinto o peso da criança que quero embalar, o calor de sua cabecinha na curva do meu braço. E com certeza um dia, sim, sim, o sorriso de Rose desmentia aquelas palavras otimistas. Mas eu já tentei tanto, 12 meses, Elisa, 12 meses e só me decepcionei. Agora o Dr. Matthews diz que minha saúde pode impedir que meu sonho se realize. Você deve imaginar, Elisa, como me senti com o segredo de Mary. Ela, por um mero acidente, vai ter o que eu tanto desejo. Ela que não tem nada para oferecer, vai ter o que eu, que tenho tudo, não consegui. Você não percebe que isso não está certo? Que Deus não pode aprovar uma injustiça dessas? O desespero de Rose era imenso. Sua aparência frágil contrastava com seu desejo feroz, e de repente o bem-estar de Mary passou a ser a menor das preocupações de Elisa. Como posso ajudá-la, Rose? Diga, o que eu posso fazer? Tem uma coisa, prima Elisa. Preciso que você faça uma coisa por mim. Uma coisa que também ajudará Mary. Finalmente. Rose tinha compreendido que precisava de Elisa, como ela sempre soubera. Percebeu que só Elisa poderia ajudá-la. É claro, Rose, disse ela. Qualquer coisa. Diga o que você precisa e eu farei.